A secret organization working under the direct control of the president. Resident Evil 4 começa com uma missão simples. Leon Kennedy, agente do governo, precisa resgatar a filha do presidente. Sozinho, na Espanha, armado apenas com um corte de cabelo estiloso e um casaco que só funciona em 2005. Chegando lá, a recepção é calorosa, quer dizer, o primeiro aldeão quase arranca sua cabeça com um machado. Bem, clássico. Mas Leon, tranquilo, resiliente, só mais um dia normal tentando lidar com uma vila cheia de lunáticos que falam em línguas estranhas, adoram estátuas gigantes e invocam deuses parasitas. E se você acha que isso não faz sentido, calma, esse é só o primeiro ato. Ainda tem castelo, ilha militar, gárgulas mecânicas e um anão que parece o Napoleão. A Capcom estava bem inspirada. Mas vamos voltar um pouco. O que pouca gente sabe é que Resident Evil 4 quase não existiu. A Capcom tentou fazer o jogo 4 vezes e cancelou todas. Sabe aquele projeto da escola que você tenta refazer e nunca sai bom? Foi quase isso. Até que colocaram o criador da parada, o Shinji Mikami, na liderança e ele falou: quer saber? Tira essa câmera travada, joga ela no ombro do Leon e bora ver o que acontece. E spoiler, aconteceu a história. Resident Evil 4. Resident Evil 4 virou a base de quase todos os jogos de ação em terceira pessoa que vieram depois. Gears of War, Dead Space, Last of Us, todos beberam da mesma fonte. Leon, tiro, câmera colada e caos. E a melhor parte, esse jogo revolucionário saiu primeiro no GameCube. É isso mesmo. O mesmo console que tinha Animal Crossing e Kirby Air Ride. Nada mais justo, eu acho. Mas o que faz Resident Evil 4 ser tão bom? Primeiro, os inimigos. A revolução foi que não tinha aqueles zumbis lentos e burros. Aqui os aldeões correm, gritam, armam emboscadas e carregam motosserras. Segundo, a ambientação. Você começa numa vila, passa por um castelo gótico e termina numa base militar. Parecem 3 jogos diferentes e quer saber? Funciona. Terceiro, o ritmo. Não tem enrolação. O jogo te joga no fogo em 10 minutos e nunca desacelera. E os diálogos? Bem, o Leon é uma mistura de agente secreto com o tio do churrasco. Where's everyone going? Bingo? Cara, e um dos personagens mais marcantes com certeza é o Mercador. Cara, aquele cara que aparece do nada, no meio do caos, abrindo o casaco e dizendo: What are you buying? esse homem deveria ganhar um prêmio, ou pelo menos um spin-off. Resident Evil 4 também trouxe algo que a série precisava: fluidez. Sem câmeras fixas, sem mira travada, pela primeira vez você podia mirar com liberdade. Parece básico hoje, mas em 2005 isso era um salto quântico. Bem, agora, nem tudo era perfeito. A Ashley, por exemplo, a filha do presidente, ela grita tanto que dá vontade de deixá-la com os ganados. E o inventário? Bem, é um minigame à parte. Você gasta mais tempo organizando a maleta do que jogando. Mas tudo isso virou charme com o tempo, porque, de alguma forma, funciona. A Capcom sabia que a franquia precisava de um respiro. Resident Evil já estava virando uma piada, com zumbis de terno e histórias sem pé e nem cabeça. Resident Evil 4 deu um soco na mesa e disse: agora vai ser assim. E foi. E depois disso, a fórmula virou padrão. Resident Evil 5, Resident Evil 6, todos tentaram repetir o sucesso, mas nenhum entendeu exatamente o que fez o 4 funcionar: equilíbrio entre ação e tensão. O 4 ainda assustava, ainda fazia você sentir que podia morrer a qualquer momento, mas também fazia você rir. Need a ride, handsome?
se empolgar e querer continuar. O Leon virou lenda, a Ada virou mistério e os ganados viraram trauma. E mesmo jogando hoje em HD, em remake, no PC, no PS5, no micro-ondas, Resident Evil 4 ainda é bom. Por quê? Porque é afiado, é intenso, porque é um daqueles jogos que você lembra exatamente onde estava quando jogou pela primeira vez. Mas vamos falar de uma peça bem importante do jogo, o Salazar. Porque, olha, nada te prepara para isso. Você está em um castelo gótico gigantesco, enfrentando armadilhas de fogo, monges armados, estátuas que se mexem, e aí aparece ele, um anão de 20 anos com cosplay de rei espanhol do século XV. Sim, o grande vilão do meio do jogo é basicamente o filho rejeitado do Willy Wonka com Napoleão, pequeno no tamanho, mas gigantesco na teatralidade. Salazar é o tipo de vilão que aparece na tela só pra você pensar. Não é possível que esse é o chefe, mas é. E ele fala como se estivesse num musical. Solta frases como: Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. E o mais engraçado, funciona. Ele é irritante de propósito, você odeia ele, e é isso que torna ele memorável. Mas aí vem o plot twist, quando você finalmente encontra esse baixinho desnutrido de 1,20 m, ele vira um monstro do tamanho de um prédio. Metade planta carnívora, metade centopeia de pesadelo. Você mira no olho dele, escala tentáculo, explode com um lança-foguete e finalmente dá adeus ao maior surto gótico do jogo. Aí, bem, entra ele, o chefão real, o Saddler, ou como gosto de chamar, o gerente da seita. Saddler é aquele cara que fala baixo, pensa alto e parece que vai te oferecer um curso de coaching parasita. E no final do jogo... Ada, stand back. A voz dele é calma e o olhar é passivo-agressivo. Ele nunca levanta o tom, sabe por quê? Porque quem manda de verdade não precisa gritar. E o plano dele é simples: infectar a filha do presidente, mandar ela de volta para os Estados Unidos e dominar o mundo de dentro da Casa Branca. É tipo Resident Evil Ataque Hack versão medieval. E para completar, o cara vira um monstro gigante com tentáculos, olho mutante e tudo que você espera de um final boss que assiste Evangelion no almoço. A luta é caótica, mas o que importa mesmo é o encerramento. Leon pega a bazuca especial, sim, sempre tem uma, manda um hasta luego e resolve o problema com estilo. O mundo está salvo, a filha do presidente continua irritante e Sadler, bem, virou sushi alienígena. Mas antes disso tudo, tem um Krauser. É, meu amigo, Krauser é outra história. Você sabe que um jogo é bom quando ele resolve colocar um chefão no terço final só para causar impacto. Krauser não é monstro, não é parasita, não é soldado zumbi. Ele é humano e é exatamente isso que torna ele perigoso. A relação dele com o Leon é puro drama de anime. Nós somos parceiro, Leon, mas agora estou do lado certo da história. Você nem sabia que eles tinham histórico, mas o jogo finge que sim, e você compra a ideia porque, bem, é uma das melhores lutas corpo a corpo da geração. What do you want? The sample Saddler developed, that's all. Facas, explosivos, agilidade absurda. A luta parece uma mistura de Metal Gear com Power Rangers do mal, e quando você finalmente o derrota, ele vira um monstro,
porque claro, ninguém morre sem virar mutante nesse jogo. Mas no fim, Krauser não é só sobre um parasita, ele é sobre ego, sobre poder e sobre tentar provar que ainda é melhor, mesmo que isso custe a própria alma. E é aí que Resident Evil 4 brilha mais uma vez. Os vilões são todos absurdos, mas todos funcionam. Bem, Salazar é aquele cara teatral, o Sadler é frio e manipulador, e Krauser, bem, é uma história pessoal e letal. Cada um traz um estilo, uma ameaça, uma identidade diferente, e todos de algum jeito entram para o hall da fama dos vilões dos games. Meus amigos, e tudo isso em um único jogo. Resident Evil 4 não tem um vilão bom, tem 3, e todos eles marcam. Se quiser fazer história, aprenda com a Capcom em 2005. Não escolha um tipo de vilão, use todos e deixe o caos fazer o resto. Claro que eu poderia passar 1 hora falando desse jogo e de todos os seus detalhes impressionantes, e de como isso nos marcou na nossa infância e nos marca até hoje. Então da próxima vez que alguém te perguntar qual é o melhor Resident Evil, você não precisa pensar muito. É o 4, sem discussão, e se não concordarem, hasta luego.